A gente vai trazer o Demetrio Vecchioli para conversar com a gente, do blog Olhar Olímpico, porque ele tem uma conta que ele fez, uma projeção e uma apuração sobre o que pode ser uma renda recorde na final da Copa do Brasil do São Paulo contra o Flamengo no jogo de volta. Primeiro jogo, dia 17 agora, domingo, no Maracanã, no jogo de volta, dia 24, no Morumbi. O Demetrio calculou uma possibilidade de uma bilheteria de 30 milhões de reais. Então, vou dar bom dia ao Demetrio. Explique para a gente como isso pode acontecer, Demetrio. Bom dia. Até ajeitando a câmera ao vivo. Bom dia, pessoal. Ao vivo eu estava despreparado, estava com o bebê aqui do lado. 30 milhões de reais, porque é um valor absurdo, né? De noção, consegue entender que é um valor que não devia ser assim. E aí, eu tenho acompanhado as bilheterias de São Paulo por curiosidade, assim, eu decidi, vocês sabem que eu cubro o esporte olímpico, decidi escrever porque eu fui fazer conta. E o que acontece que tem diferente, o Rodrigo conhece melhor, a bilheteria do Flamengo, por exemplo. Eu vou arrumar a câmera enquanto eu vou falar. A bilheteria do Flamengo, se a gente for olhar a final da Copa do Brasil, por exemplo, da Copa do Brasil do ano passado, que deu 11 milhões de reais, boa parte dessa bilheteria, ela vem de sócio-torcedor. E aí o sócio-torcedor, na Gol Norte, por exemplo, tem 20 mil espaços, 20 mil cadeiras no Maracanã. Desses 20 mil ingressos, 15 mil foram vendidos R$ 80. E o espaço lá custava 280. Então, 280 é o valor nominal. Na prática, o torcedor paga menos. No caso do São Paulo, o ingresso de arquibancada azul, que é a arquibancada central, custa 500, só que só teve acesso a ele o sócio-torcedor diamante, que compra um ingresso por 30 centavos, mas comprar 4 por R$500. Então, se cada pessoa comprar um por 300, um por 30 centavos e 4 por R$500, ele está pagando R$2 mil por 5 ingressos. Ele está pagando 80% do preço nominal. Enquanto que no estádio do Palmeiras, no estádio do Corinthians, no Maracanã, com o Flamengo, com o Fluminense, não se vende o ticket médio pelo preço total. E aí, embute isso também, 300% de aumento nos ingressos mais caros, o São Paulo é um jogo que o São Paulo, se quiser, faz 40 milhões de renda, 50 milhões de renda. A minha discussão aí acho que o clube precisa sugar tanto do seu torcedor que quer ir no jogo, ele precisa limitar tanto só quem é tão mais rico para chegar dentro do estádio. E os torcedores vinham tendo problemas que a gente já vem relatando aqui nos últimos dias, no de primeira, desde a semana passada, para conseguir acessar o site da Total Acesso, que é uma ironia esse nome, né? Porque Total Acesso, mas não é tanto acessível assim para conseguir comprar o ingresso, embora no dia que a gente tenha feito o teste aqui, acho que foi na sexta-feira, eu tentei fazer o teste de comprar o ingresso ao vivo, estava aparecendo um de arquibancada. Mas, Demetrio, essa conta, assim, 30 milhões de reais, isso significaria muita diferença para a maior renda do São Paulo na história? Se acontecer. Acho que a maior é o jogo. O maior é o jogo contra o Corinthians em semifinal, né? 8 milhões de reais. E aí você vai de 8 para 30. E é até fácil contabilizar isso, porque o ingresso de camarote, o camarote corporativo de São Paulo custava 500, vai custar 2 mil. Os ingressos, a cadeira anumerada, né, esse segundo anel, o anel intermediário, que a gente fica com as cativas, mas também tem cadeira que é vendida para pessoas comuns, que não são donos de cativas, também aumentou, quadruplicou o preço, um aumento de 300%. Se aumenta 300%, uma renda de 8, vai para 30. E aí, se a gente comparar com outros números, a maior renda da história do futebol brasileiro é o Atlético e Olímpia, né, que deu 14 milhões de reais. Há 11 anos atrás, se a gente corrigir, dá 28. O São Paulo provavelmente vai chegar nisso. Se a gente pensar na final do ano passado, 11 milhões Flamengo e Corinthians, seria quase o triplo do que o preço do Morumbi, que é um estádio em número de assentos menor que o Maracanã. A final da Copa América 2019 deu 38 milhões, né? Assim, só para a seleção brasileira. Digo futebol de clubes. Era o jogo da Conmebol. Digo de futebol de clubes. Até porque existe uma diferença que essa renda é um valor que o São Paulo diz que existe. A gente fez uma matéria, o Éder fez no sábado, citando um camarote, que eu acho que é o camarote 633, que está custando 3 mil reais a entrada. Esse camarote, a hora que ele vai para o borderô, ele vai como 500, 1.000, varia, e a gente não sabe quanto o São Paulo vai colocar. Que não é o valor
de face. Talvez, acho que da Conmebol, todos os ingressos sejam o valor de face, né? O São Paulo, os camarotes, que são uma área enorme, são 7 mil camarotes e tribunas, São Paulo coloca preços, ele diz lá quanto ele recebe. A gente não sabe se é verdade, parte do princípio de que é, mas que não é o preço que o público paga. Eu só vou fazer, sempre eu faço só a observação, que assim, eu acho que é importante, e a gente falou muito sobre isso semana passada, com o Razan. O São Paulo tem dois problemas. O São Paulo tem um problema da plataforma, que é a dificuldade de acesso. E o São Paulo tem um problema, que é semelhante ao do Flamengo, que a prioridade é sempre por quem paga mais, e não por quem está mais presente. Então, tem um problema para resolver no plano de sócio do São Paulo. Isto aqui à parte. Eu gosto de fazer sempre a ressalva do menor valor de ingresso que você vai pagar. São Paulo vai dizer que é 30 centavos. Não, não é 30 centavos. Quem paga R$200 por mês no plano de sócio do São Paulo e vai aos 4 jogos, paga, portanto, R$50 por jogo, 4 jogos por mês, e mais 30 centavos. Então, ele paga R$50,30. Não paga 30 centavos. Esse cara tem prioridade na compra, porque ele paga mais caro. A conta para o setor, para quem paga o setor vermelho, que paga R$19, eu diria, se ele tem 50% de desconto no ingresso, ele paga R$75 o ingresso. Mais R$5 que ele paga para ir aos 4 jogos, porque ele paga R$20 por mês, R$19,99, ele vai pagar R$5. 75 da meia entrada mais R$5, ele vai pagar R$80. Ele não vai pagar 350. Continua sendo caro. Mas eu acho que, assim, às vezes me incomoda a gente não dar a informação inteira. Ou seja, o ingresso mais barato custa 350. Espera aí. Para o sócio-torcedor, sai mais barato. Ainda que eu esteja fazendo a conta do cara que, diferentemente do Allianz Parque e do Corinthians, que tem prioridade pela presença, ele não precisa ir nos 4 jogos. E aí ele não tem essa conta igual. Então, aqui no site oficial está especificado aqui os preços. Diga, Demetrio, perdão. Com a sua companhia... Tem uma questão importante, que é o sócio-torcedor do Palmeiras, o primeiro nível ele tem certeza que ele compra, o segundo nível ele tem certeza que ele compra, o terceiro nível ele tem certeza... No São Paulo, o que aconteceu o São Paulo tinha 6 mil sócios diamantes quando começou a falar-se de final contra o Flamengo. Hoje o São Paulo tem 18 mil sócios diamantes. 18 mil sócios diamantes que podem comprar cada um 5 ingressos. Eles podem comprar, portanto, 90 mil ingressos no estádio que só tem 30 mil ingressos colocados à venda. Então, aí nós vamos voltar, porque eu falei no começo, tem 2 problemas. Tem um problema da plataforma e tem um problema da prioridade. Porque se você priorizasse pela presença, o cara não estaria migrando para o sócio diamante. Ele teria acesso prioritário no setor vermelho, no sócio vermelho. Então, mas aí a gente coloca... É a mesma questão do Flamengo aqui. Essa questão há uma diferença aí do sócio, mas o diamante daqui, do Flamengo, ele leva, 80% dos ingressos de jogos importantes, 70%, talvez. Demetrio, você fala 30 mil, só para explicar para o nosso público, 30 mil é porque é colocado para o sócio-torcedor, é isso, né? Porque o estádio cabe 66. Isso. São Paulo colocou contra o Corinthians 31 mil ingressos à venda para o sócio-torcedor. Para esse parece ser menos, porque ele não abriu a numerada laranja, por exemplo. E são 30 mil ingressos que são disponibilizados para um grupo que tem capacidade de comprar 90 mil ingressos. Eu conheço algumas pessoas que se tornaram sócio-torcedor diamante nas horas antes de comprar ingresso, que pagaram, e aí o São Paulo está exigindo que você faça um plano anual, ou seja, que você pague R$ 2.400 no seu cartão de crédito em 12 parcelas. Pessoas que pagaram R$ 2.400 no cartão de crédito e que não tiveram a chance de comprar ingresso, porque não aparece a chance. Você falou que aparecia no site a possibilidade de comprar. Aparecer no site a possibilidade de comprar que você aperta, aparece erro. Eu só conheço gente que deu erro, eu não conheço ninguém. Eu conheço bastante torcedor de São Paulo. Não conheço ninguém que comprou ingresso. Não é só plataforma. Você tem uma fila de espera em prioridade. E que aconteceu no caso do sócio-torcedor do Palmeiras, no ano passado, que acho que é o grande exemplo. O do Corinthians também mas o ingresso do Corinthians ele é um pouco diferente do sistema. No caso, o ano passado deu um problema de sistema
no Palmeiras por causa dos cambistas. Foi a razão de o Palmeiras ter optado por fazer a leitura facial. Eu acho, eu vou fazer uma ressalva aqui na conta do Demétrio, mas uma ressalva, enfim. Primeiro que o camarote não está incluído aqui no Maracanã e no Allianz também não, né? Eles são vendidos à parte, eles não entram no borderô. Isso. Então é difícil você comparar as rendas do Maracanã e a do caso da Allianz, porque o camarote é vendido à parte. Eu não sei como é que vai ficar a conta final. Eu sei que o ingresso médio aqui do Flamengo é mais alto que o do São Paulo e que tem mais gente. Então eu não sei o que vai acontecer. E está claro que, pelo menos aqui, o Flamengo errou a precificação, porque voltou ingresso, tem ingresso disponível, passando mais de uma semana, tem na leste superior e leste inferior, tem alguns setores aqui que tem ingresso para venda e já venderam todos os sócios torcedores, que ficou claro que estava caro demais. Eles falaram que vendeu tudo, mas tem ingresso disponível, estou tentando entender ainda por quê, mas tem ingresso disponível para vender. Eu acho que os dois clubes, na minha opinião, erraram a precificação. Ficou muito alta, essa é a questão. Vão obter rendas recordes os dois, vai compensar determinadas coisas e tal, mas ficou abusivo. A verdade é essa. E aí você teve um valor que você está colocando justamente isso que o PVC. Você deveria ter um prêmio para a assiduidade de torcedores que vão sempre. Eles teriam que ter presença garantida, que não consegue ser feito aqui, aparentemente no São Paulo também não consegue. Não, também não. E eles deveriam ter um preço razoável para a compra de ingresso. No caso do Flamengo, eles deveriam ter uma preferência para o setor norte, que é o mais barato, porque eles são as pessoas que vão sempre. Essas pessoas deveriam ter um sistema. Já questionei isso no clube, eles dizem que tem um problema ali na entrada que eles não conseguem fazer, mas eles deveriam fazer isso com garantia de que é a pessoa com o reconhecimento facial, eventualmente, pessoa que está de fato e não um cambista. Eu acho que essas coisas os clubes precisam resolver. Principalmente esse negócio da assiduidade. Não dá para cobrar tão caro e prestar um serviço tão ruim. A verdade é essa. Esse eu acho que é a principal discussão. Não dá para ter renda de sei lá quantos milhões vão ser dos dois e prestar um serviço tão ruim quanto os que eles estão prestando. O que aumentou a presença de público no estádio passa muito, não é a única razão, pelo sócio-torcedor. Agora, tem que espalhar a cultura do sócio-torcedor e melhorar vários planos. O plano do São Paulo e o plano do Flamengo não priorizam a assiduidade, priorizam quem paga mais caro. E aí é um erro. Aí você vai sempre esfolar o cara que pode pagar mais. E ainda vai dizer que é o clube mais popular do Brasil. Desculpa, é o clube mais popular do Brasil no jogo do meio de campeonato, mas no jogo da final não é. Ao passo que o cara que compra o Gol Norte, o plano ouro do Allianz Parque, paga R$ 136 por mês, tem que ir nos 4 jogos, então cada jogo sai por R$ 36, seja a semifinal da Libertadores ou seja o jogo contra o Cuiabá. O Corinthians também tem assiduidade, né? Também. O plano do Corinthians também tem assiduidade, exatamente. Eu acho que isso tem que ser um fator que tem que ser incluído. Esses são os 4 clubes mais populares do país. Em 2 você tem a questão da assiduidade, nos outros 2 você não tem. No mínimo para determinados setores. Para liberar o Demétrio, que está com a companhia... Acho que seu microfone está mutado agora, Demétrio. Ele está melhor acompanhado que a gente. Muito melhor. Só uma coisa bem rápida. O Rodrigo falou que camarote e tribuna não entra no do Allianz e do Maracanã. No São Paulo é uma linha de R$1 milhão. Se for um aumento de 150%, se for um aumento de 300%, vira uma linha de 4 milhões, eu acho. Se tirar camarote e tribuna, ainda assim dá R$25 milhões de renda para o São Paulo. É 25 milhões de cadeiras vendidas pelo clube mesmo. Não é cadeira vendida para o terceiro. O único que entra aí seriam os camarotes oficiais, né? São o camarote dos ídolos e o camarote corporativo, são do clube. Dos ídolos, acho que vai dar R$2 milhões por 1.000 entradas. Tá R$2.000 o camarote vendido pelo São Paulo. Todas essas contas detalhadas na coluna do Demétrio aqui no All Sport, que saiu um pouco do olhar olímpico para também olhar o futebol, e com este pequenino figura, a gente dá aquele tchauzinho para você, Demétrio. Obrigado demais pela participação e dá um beijo pequeno por nós aqui do De Primeira, tá? Tchau, galera. Obrigado. Tchau. Beijo, obrigado. O André Lucena está fazendo observação. O André Lucena está fazendo observação aqui que no Allianz Parque, na semifinal da Libertadores, vai haver um problema? Vai, porque você tem 41 mil lugares, você tem 43 mil cadeiras, a polícia não deixa vender 2 mil, então você tem 41 mil lugares e tem 183 mil sócios. É verdade,
Mas aí a questão objetiva do espaço. O estádio é menor. O Palmeiras tem hoje a maior ocupação do Brasil, tem 75% de taxa de ocupação. Vai ter um problema, vai ter uma correria para comprar ingresso. Mas quem compra o ingresso pela assiduidade tem prioridade e não paga um centavo a mais. Mais de 4 vezes a mais, então, o número de sócios torcedores em relação à capacidade do estádio. Só para ilustrar e fechar esse assunto, o Demetrio citou, né, o preço dos camarotes aqui, ó, camarote dos ídolos, R$2.000, e o corporativo também R$2.000, e os preços dos outros que a gente já citou aqui no de primeira nas últimas semanas. O setor popular aqui, R$200 a inteira, 100 a meia, e tem também de visitante, 700 e 350, pela reciprocidade que o presidente de São Paulo, Júlio Casares, disse que seria aplicada em relação ao Flamengo pelos preços que serão praticados no Maracanã no jogo de ida para os visitantes, também na volta no Morumbi.